Quando perdoamos, soltamos um prisioneiro. Só depois descobrimos que esse prisioneiro éramos nós. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Ezequiel 36, 26. Em 2019, compartilhei minha história familiar no livro Encontrei um Pai. Desde então, recebo inúmeras mensagens de pessoas que enfrentam desafios semelhantes e estão em busca de auxílio para vencer as dores e os traumas que ficaram. Uma pergunta frequente aborda o tema do perdão, pois ele é a chave principal para superarmos as dores do passado. Ao olharmos da perspectiva de nossa humanidade, dificilmente teremos a capacidade de perdoar alguém. Mas a visão correta que devemos ter a respeito do perdão é que ele é uma ordenança da parte de Jesus. Precisamos perdoar porque fomos perdoados por Cristo. O perdão não deve ser simplesmente uma escolha humana, mas o resultado de termos nascido de novo em Deus, e uma consequência de ter o coração regenerado pelo Espírito Santo. Ao olharmos desse ponto de vista, percebemos que a falta de perdão não é compatível com a nova vida que Jesus nos proporciona, pois, ao guardar esses sentimentos no coração, somos levados a uma vida de amargura e estagnação. Somente em Jesus somos capazes de superar o ódio e liberar perdão verdadeiramente. Hoje, convido você a perdoar e assim se desfazer dessa tão pesada carga que você pode estar carregando. Sei que é um processo desafiador, mas é essencial permitir que o Espírito Santo trabalhe em seu coração. Não somos capazes de perdoar como Jesus, sem que Ele mesmo esteja em nós. Por isso, deixe-o transformar sua vida de dentro para fora. Liberte-se do fardo da falta de perdão e siga rumo a uma vida curada, leve e extraordinária, pois perdoar é um ato de amor. Palavra-chave de hoje: cura. Leitura bíblica, João 5. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que, em aramaico, é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: "Você quer ser curado?" Disse o paralítico: "Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim." Então Jesus lhe disse: "Levante-se, pegue a sua maca e ande." Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: "Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca." Mas ele respondeu: "O homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande." Então lhe perguntaram: "Quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar?" O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, o encontrou no templo e lhe disse: "Olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça." O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Então, os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhes Jesus: "Meu Pai continua trabalhando até hoje,
e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Jesus lhes deu esta resposta: Eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho faz também. Pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. Pois, da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Eu lhes asseguro: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Pois, da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Eu dei-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizerem o mal ressuscitarão para serem condenados. Por mim mesmo, nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Se testifico acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Há outro que testemunha em meu favor, e sei que o seu testemunho a meu respeito é válido. Vocês enviaram representantes a João, e ele testemunhou da verdade. Não que eu busque testemunho humano, mas menciono isto para que vocês sejam salvos. João era uma candeia que queimava e irradiava luz, e durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. Eu tenho um testemunho maior do que o de João, a própria obra que o Pai me deu para contribuir e que eu estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que ele enviou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Eu não aceito glória dos homens, mas conheço vocês. Sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me aceitaram. Mas, se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem de Deus, único? Contudo, não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusará é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? O tema de hoje é perdoar. Alguns devocionais atrás, eu falei um pouco a respeito do que significa perdoar
em sua raiz na palavra em hebraico. A palavra doar é a raiz da palavra amar. Perdoar, o per antes do doar, significa doar em seu máximo, o máximo de doação. Se doar é amor e perdoar é doar-se ao máximo, ou seja, perdoar significa amar ao máximo. Como nós podemos amar ao máximo? Tendo Jesus em nosso coração, aceitando Jesus, simplesmente. Muito obrigado, tenha um ótimo dia e que Deus o abençoe.